Olá, sejam bem-vindos à aula 14 do curso de Mecânica dos Sólidos. Hoje a gente vai fazer a última aula, né, antes da aula de exercícios resolvidos do assunto de força normal, tá? Hoje a gente vai expandir um pouquinho mais lá um pouco que a gente começou a falar na última aula sobre elementos estaticamente determinados, equações de compatibilidade. Só que hoje a gente vai incluir aqui as tensões térmicas, né? Então, o objetivo da aula é mostrar como as tensões térmicas atuam, principalmente num elemento estaticamente indeterminado, né? Como essas tensões são geradas e como a gente consegue calcular essas tensões usando uma equação de compatibilidade, tá bom? Então, vamos lá. A gente já sabe, desde lá do ensino médio, que a temperatura era capaz de influenciar no comportamento dos materiais, né? Então a gente já conhece, já ouviu falar sobre o coeficiente de dilatação térmica e tudo mais. A gente sabe que uma variação ambiental de temperatura ela consegue provocar, né, um comportamento, né, de expansão ou de encolhimento dos materiais, né? Então a gente já trazendo isso aqui para o nosso assunto, já que a gente está falando de forças normais, então vamos imaginar aqui uma barra, tá? Uma barra qualquer, né, que está apoiada numa extremidade e livre na outra extremidade. E a essa barra eu vou aplicar uma variação, né, de temperatura ambiente ali, uma variação das condições ambientais, das condições de temperatura, tá? A gente já conhece também, já sabe que uma variação de temperatura positiva, ou seja, um aumento na temperatura, ele causa, né, um aumento dimensional no material. Então, na nossa barra aqui, a gente vai se limitar a falar de alongamento e de encurtamento da barra. Então, a gente não vai estar falando de uma variação volumétrica, tá? A gente vai se limitar a uma variação linear, então uma variação no comprimento longitudinal da barra, né? Esse comprimento aqui que é a direção principal da barra, certo? Claro que a variação de temperatura ela vai influenciar na barra de maneira volumétrica, mas a gente vai se limitar aqui a falar de variação do comprimento longitudinal, então é uma variação linear, tá? Então a gente sabe que um acréscimo de temperatura, né, um aumento, um ΔT positivo, ele vai causar um alongamento da barra, né? O material vai expandir. E aí, como a gente está falando em termos lineares, a nossa barra vai sofrer um alongamento. Então tem um ΔT aqui também positivo, né? A barra se alonga, sofre um aumento no comprimento aqui. E quando eu aplico uma variação de temperatura negativa, ou seja, quando eu tenho um decréscimo de temperatura, o valor, a temperatura diminuiu, né? A gente sabe que os materiais costumam contrair, né? O material se contrai quando a temperatura diminui. Então, no nosso caso aqui, linear, no nosso análise linear do problema, a gente vai considerar que um decréscimo de temperatura, ou seja, um ΔT negativo, vai causar um encurtamento da barra. Então, a barra tinha esse comprimento aqui, e ela vai sofrer um encurtamento. Então, esse deslocamento devido à temperatura, ele também é negativo, tá? Então, ΔT positivo causa, né, delta maiúsculo no caso aqui, P positivo, causa um delta minúsculo positivo também. Então, acréscimo de temperatura causa acréscimo de comprimento ou alongamento. E o delta maiúsculo T negativo vai causar um delta minúsculo T
negativo também. Então, decréscimo de temperatura causa um decréscimo no comprimento, uma redução do comprimento da barra, ou seja, um encurtamento, né, da dimensão longitudinal do elemento aqui. Tudo bem, tá? Até aqui tudo tranquilo, mas essa barra... peraí, não vamos ultrapassar as coisas aqui, né? Vamos falar sobre ainda esse deslocamento, tá? E esse deslocamento, gente, ele é dado por essa equaçãozinha aqui, ó, que é alfa, delta t e L. Quem é quem aqui? O alfa é o coeficiente de dilatação linear do material. Então, isso aqui é uma propriedade do material. Cada material responde às variações ambientais de temperatura de uma maneira diferente, né? Nem todo material dilata e contrai da mesma maneira, né? Então, quem define, né, como o material se comporta em face a uma variação de temperatura é esse coeficiente alfa aqui. Então, isso é uma propriedade do material, tá? O ΔT é a variação de temperatura, né? E o L é o comprimento original, o comprimento inicial da barra. Então, você já vê aqui que o comprimento ele nunca pode ser positivo ou negativo, ele nunca pode ser negativo. O ΔT, a gente está tratando ele em termos de positivo ou negativo, né? Então, quem define o sinal do deslocamento na barra, ou do acréscimo ou do decréscimo de comprimento da barra, é o ΔT positivo ou negativo, como a gente já falou anteriormente. E o alfa é sempre um valor positivo também, tá? Então, essa equaçãozinha aqui é a equação que define para mim qual a variação no comprimento de uma barra, né, de comprimento L, composta de um material que tem coeficiente de dilatação linear alfa, né, quando eu aplico uma variação de temperatura de ΔT. Então, essa é a equação que define isso para mim, tá bom? Agora sim, sem se atropelar, vamos... E se agora eu estiver trabalhando com uma barra apoiada nas duas extremidades, né? Mesmo problema similar ao que a gente viu lá na aula passada, né? E se eu apoiar a barra tanto aqui no topo quanto na barra, né? O que acontece se eu aplicar agora nessa barra uma variação de temperatura ΔT? Bom, a variação de temperatura ΔT, veja que aqui eu nem coloquei nem azul nem vermelho, então ela pode ser uma variação positiva ou negativa, tá? Tanto faz. O que acontece? Bom, vamos imaginar que essa é uma variação positiva, só pelo argumento aqui, pela exemplificação, tá? Se ela for uma variação positiva, ela vai tender a aumentar o comprimento da barra, ou seja, a barra vai responder a essa variação de temperatura com um alongamento, tá? Mas o que acontece aqui, quais são as minhas condições de vínculo? Eu tenho um apoio numa extremidade e um apoio na outra. Então, essa barra, ela é incapaz de sofrer alongamento. É incapaz também de sofrer encurtamento. Então, a mesma coisa se eu aplicar um ΔT negativo aqui, a barra vai tentar se encurtar, mas também não vai conseguir, né? Por quê? Porque eu tenho restrição de deslocamento nas duas extremidades. Ela não vai se alongar ou se encurtar livremente como ela fazia aqui, onde ela tem uma extremidade livre. Pelo contrário, né? Quando ela tentar, por exemplo, se alongar, quando ela tentar aumentar, né, sofrer um acréscimo de comprimento aqui, o que ela vai fazer aqui nos apoios? Ela vai empurrar esses apoios, né? Então ela vai empurrar aqui para fora. Ela vai sofrer uma variação de temperatura, vai causar um alongamento, e esse alongamento está tentando movimentar a barra, tentando fazer a barra aumentar de comprimento. Mas como ela
não pode, ela está restringida aqui, então ela vai começar a empurrar esse apoio. E se ela vai empurrar o apoio, o que o apoio vai gerar? Uma reação, né? Ação e reação. Então, ó, eu vou ter uma reação aqui no apoio superior e uma reação no apoio inferior, né? Se a gente for analisar, é como se estivesse acontecendo em termos de deslocamento, isso aqui, ó. Eu tenho a barra, tá? Imaginando que a gente retirou os apoios aqui, tá? Então, o que acontece? A variação de temperatura vai tentar causar um alongamento da barra. Então, eu vou ter um ΔT aqui, ó, para lá, né? Vai estar causando esse alongamento da barra aqui. Mas o apoio está segurando esse alongamento, né? E como ele segura, como ele reage, né, à força que a barra está fazendo ao tentar se alongar. Ele gera uma reação de apoio F que vai gerar, por sua vez, um deslocamento contrário, levando a barra de volta para o lugar dela. Tá, gente? E isso, novamente, a gente está falando dessa maneira de uma forma didática. Não que isso aconteça, não que quando eu aplique uma variação de temperatura, a barra vai, se alonga e volta. A gente sabe que isso não acontece, porque ela está impedida, né? Ela está restringida, ela não tem como se movimentar, tá? Mas é uma maneira da gente visualizar isso, é como se a gente dividisse em etapas, né? A barra se alonga por conta da variação de temperatura, mas aí vem o apoio e leva de volta ela para o lugar. Então esse ΔT aqui, ele é igual ao ΔF, porque no final das contas, o delta final, ele tem que ser zero, porque a gente sabe que a barra não pode se alongar, nem pode se encurtar, né? Então esse delta aqui, que é o delta da barra toda, é o que? É o delta T, né? Que é o alongamento causado pela variação de temperatura, digamos como se fosse um alongamento potencial, tá? Tem um potencial de acontecer. Então, o alongamento potencial causado pela variação de temperatura menos o alongamento também potencial causado pela reação de apoio F, que está mandando a barra de volta para o lugar dela, né? O alongamento, ó, positivo causado pela temperatura, a gente já sabe que é alfa delta T L. E o encurtamento, ó, negativo causado pela reação de apoio, a gente faz como? Ó, FL AE. A gente vai usar a nossa equação. Qual é a equação que relaciona um deslocamento com uma força axial? É essa aqui, né? Então, é a força L, a força F aplicada na barra, a força axial, é o comprimento da barra dividido pela área da seção transversal e o modo de elasticidade dessa barra, né? Então, ó, eu sei que esse delta T menos o delta F tem que ser igual a zero. Essa aqui, novamente, ela já é também uma equação de compatibilidade. Na verdade, ela é uma equação de compatibilidade desde que ela estava nessa forma aqui, né? Já é uma equação de compatibilidade. Só estou trabalhando mais ela aqui, né? Porque é uma equação de compatibilidade? É uma equação onde eu estou compatibilizando dois deslocamentos aqui, né? E estou afirmando que, ó, a soma algébrica deles dois tem que ser igual a zero. Agora, só uma observação aqui que eu percebo que do jeito que eu falei agora, pode, como eu posso dizer, pode induzir vocês ao erro. Nem sempre a equação de compatibilidade é uma equação que tem que ser igual a zero. Nem sempre, gente, tá? Nesses casos aqui, tá? Acontece isso. Nesses casos aqui, eu sei que a soma algébrica do deslocamento causado pela variação de temperatura com o deslocamento causado pela compressão da barra pela reação de apoio F tem que ser igual a zero, porque a barra não pode apresentar, numa visão mais global, tá, deslocamento nenhum. Então eu sei que a soma deles dois tem que ser zero, tá? Mas essa equação de compatibilidade, ela precisa ser
avaliada de problema a problema. Então eu posso ter um problema em que a equação de compatibilidade não vai se comportar exatamente dessa maneira. Não vai ser essa equação que vai servir para um outro problema que tem outras condições atuando ali. Tá? Então isso aqui é um exemplo. Tá? Estou dando um exemplo de como aplicar uma condição de uma equação de compatibilidade para a gente encontrar a tensão térmica, né? Então, fiquem atentos a isso aí, tá? Nem sempre a equação de compatibilidade vai ter essa forma, nem sempre a equação de compatibilidade vai ter que ser igual a zero. Então, eu tenho que analisar caso a caso, problema a problema, certo? Fica aí a observação para vocês, tá bom? Então, gente, ó, a partir disso aqui, eu posso até cortar o L com o L aqui, né? Que é constante. Posso cortar eles dois aqui. Eu posso isolar o F, né? Que é a força. Eu não tô atrás de uma tensão térmica. Então, para eu encontrar essa tensão térmica, eu tenho que encontrar qual a força atuando na barra, né? Então, eu vou encontrar essa força. Essa força vai ser igual a alfa, delta T, a E. Tá? O que é essa força aqui, gente? É a força gerada aqui na barra, ó, né? É uma força de reação que é gerada aqui quando eu aplico uma variação de temperatura. E já que eu tenho uma força atuando aqui, eu tenho uma tensão atuando, uma tensão térmica. Então, o que é a tensão térmica? É o objetivo, né? O objetivo dessa aula, eu falei lá no início, é encontrar essa tensão térmica utilizando os conhecimentos que a gente tem de deslocamentos em barras carregadas axialmente, nossos conhecimentos também que já temos de equações de compatibilidade, né? Para achar essa tensão normal que surge na barra devido à variação de temperatura. Então vejam bem, eu não tenho nenhuma carga aplicada na barra. Eu não tenho nenhum carregamento aplicado nessa barra aqui. Mas como eu apliquei uma variação de temperatura e a barra não estava livre para se movimentar, a barra estava restringida, geram-se reações de apoio, né? E a partir dessa reação de apoio, a barra sofre uma tensão, né? Agora a barra está tensionada e essa tensão, como não é causada por uma força, originalmente foi causada por uma variação de temperatura, então a gente chama de tensão térmica, tá bom? Então essa tensão térmica é nada mais, a gente já sabe disso, que a força aqui, ó, axial aplicada na barra dividida pela área da sucessão transversal, certo? Então é possível eu ter uma barra tensionada, né? Nesse caso aqui ela está comprimida, né? Porque a variação de temperatura foi positiva. Se essa variação de temperatura tivesse sido negativa, ao invés de tentar se alongar, a barra ia tentar se encurtar, né? Fazendo o quê? Puxando o apoio. Quando o apoio estiver sendo puxado, a reação que ia surgir aqui ia ser oposta, né? Ela ia ser aqui, ó, para cima, certo? Então, a barra estaria tracionada, certo? E a tensão aqui seria de tração, certo? Então, é uma tensão normal gerada numa barra, não pela aplicação, não pela atuação direta de uma força, tá? Mas pela atuação de uma variação de temperatura, tá? Percebam isso que é bem interessante. Quando a barra está livre para se movimentar, ela não gera tensões, não são geradas tensões. Por quê? Porque a barra consegue se movimentar livremente. Gente, tensões, elas são frutos de restrições. Eu só gero tensão num elemento estrutural quando aquele elemento está restringido. Por exemplo, se eu pegar um objeto qualquer e colocar em cima de uma mesa, eu sempre desconsidero o atrito, por exemplo, do objeto com a mesa, tá? E eu aplicar uma força naquele objeto,
o que vai acontecer com ele? Ele vai se movimentar livremente. Então ele está livre para se movimentar. Então não são geradas tensões ali. Agora, por exemplo, se eu colocar o objeto em cima de uma mesa e encostado numa parede e empurrar ele contra a parede, ele não vai conseguir se movimentar. E ele vai acabar o quê? Ele vai acabar comprimido. Então, as tensões, elas são frutos das restrições, né? Se eu não tenho restrição, não é gerada tensão. O objeto se movimenta livremente, que é como aconteceu aqui, né? Quando a barra tinha liberdade para se movimentar, não foram geradas tensões térmicas. Mas quando eu restringi, eu não permiti que a barra se movimente, aí foram geradas tensões. Por quê? Porque a barra estava restringida. Então, quando um objeto, ou parte desse objeto, um segmento desse objeto, tenta se movimentar e não consegue, ele acaba como? Ele acaba tensionado, ou tracionado, ou comprimido, mas ele acaba tensionado. Então é bem interessante esse pensamento, né? Que sem restrição não há tensão, né? É o fato de eu restringir a movimentação do objeto que gera as tensões. Senão o objeto está simplesmente apresentando o que a gente chama de deslocamento de corpo rígido, né? Ele está se movimentando rigidamente, sem se deformar, sem estar tensionado, tá bom? Então é isso. Na próxima aula, então a gente vai fazer exercícios resolvidos, pegando todo esse assunto aí das últimas 4 aulas, eu acredito, que foram as aulas de força normal, para a gente finalizar essa etapa agora do nosso curso. Tá bom? Espero que tenha sido útil a aula, vocês tenham entendido e até mais. Tchau!